Bom, agora o Tem Notícias fala do seu bolso. Muitas vezes as dívidas começam a se acumular, os problemas financeiros aumentam. Olha só, depois do casamento. Que coisa, hein? As despesas passam a ser divididas, tudo bem. Só que as receitas também. Aí, se não tiver muito planejamento, organização, já viu, né? Todo mundo vai ficar conta no vermelho. Pois é, não vai dar certo. E é nessa hora que vários casais se descontrolam, acabam entrando no vermelho. Mas como evitar que isso aconteça? Dá para evitar que isso aconteça? Sim, né? Dá? Tomara. Bom, justamente isso que a gente vai saber com o consultor financeiro Maurício Bucuzzi. Maurício, muito obrigada pela participação aqui no Tem Notícias mais uma vez. Boa tarde, Maurício. Ótima tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Fala pra gente, o casamento pode ser considerado uma nova fase financeira? Na verdade, pode sim, né? Porque você está juntando ali as receitas e as despesas, como vocês citaram, né? É interessante, né? Falar de um assunto tão delicado, mas de suma importância, né? Até uma pesquisa de uma empresa norte-americana recentemente informou que nos últimos 7 anos no mundo, a maior causa da separação é exatamente o problema financeiro entre os casais, né? Olha só. Então, o dinheiro sempre acaba virando um problema. Os principais problemas, então, enfrentados pelos casais estão onde? É na hora de dividir as contas, de fazer esse planejamento mesmo? O salário de um juntar com o salário de outro? Onde que está um erro maior? Tá o erro? Acho que o principal erro aí é a questão do diálogo. Eu cito aí 2 itens que são primordiais para um bom relacionamento, para tratar do assunto de finanças. Primeiro é o diálogo. Sem diálogo, vocês não conseguem entender qual que é o planejamento, o sonho, a vontade de cada um, né? Então, o diálogo é primordial. E segundo seria o planejamento, né? Então, para se evitar, o essencial é diálogo. A gente vê muita reportagem, lê muito na mídia, né, falando que os casais não se conversam, né? Esconde, na verdade, o que está comprando, o que está consumindo, quanto que ganha. Com medo do parceiro? Com medo do parceiro, né? Mas não pode, né? Ou não pode gastar de forma errada, ou tem que abrir o jogo mesmo para tentar solucionar. A Tainá, ela está querendo saber, ela mandou para o WhatsApp da TV, uma pergunta com relação ao marido. Ele só trabalha, e aí? Como fazer para organizar as contas da casa quando só uma pessoa trabalha? Isso é um ponto muito importante, né? Independente se o casal, se os dois trabalham ou só apenas um trabalha, o importante, como eu falei do diálogo, é que pelo menos uma vez por mês, seja no finalzinho do mês ou no começo de cada mês, o casal sente para fazer um orçamento, um planejamento financeiro e colocar no papel quais são todas as despesas fixas, variáveis e quais são os planejamentos, os sonhos do casal. Porque são sonhos, às vezes, muitas vezes, até diferentes um do outro, né? Certo, mas tem mais uma questão que além de um só trabalhar, às vezes um dos dois ou os dois não tem aquele emprego fixo, não tem aquela renda fixa. Como que ele vai se planejar para o próximo mês, sem saber quanto ele vai receber no mês, né? Na verdade, quando você tem uma renda variável, você tem que trabalhar com uma mediana, né? Você primeiro colocando no papel, você tem que considerar que as suas despesas fixas mensais familiar do casal não ultrapassem 50% da renda que aquela pessoa, aquele casal tenha. Então, se ele tem uma renda variável, ele deve ter uma média mais ou menos do quanto ele ganha por mês, ele tem que limitar 50% das despesas fixas. E depois planejar as despesas variáveis, algumas saídas, viagens ou até realizar alguns sonhos, né? Importante ressaltar que você citou de quando a esposa não trabalha, apenas o marido trabalha, né? Mas é importante esse diálogo porque a esposa ficando em casa, ela sabendo dos sonhos, do planejamento, dos gastos que a família tem, a esposa pode ajudar em casa, economizando com luz, com água, com produtos, etc. É um erro achar que o salário dos dois, separar o salário dos dois? Os dois trabalham, o salário tem que ser juntado aí para ser uma receita só, as despesas serem divididas entre os dois, não individualizadas? Ou não precisa? Na verdade, não necessariamente, né? Lógico que seria o mundo perfeito, né? Os casais que conseguem juntar e fazer um planejamento somando as duas rendas, né? As entradas e as saídas, isso é o mundo perfeito, né? Sim. Mas tem casais que têm certa dificuldade para fazer isso por causa de culturas, né? E tudo mais, de criação. Então, pelo menos que sentem uma vez por mês, coloque quanto os dois ganham, o que cada um vai pagar de contas, fazer aquela divisão e também fazer uma reserva do salário de cada um para poder realizar os sonhos e os planejamentos futuros. Tá certo. Muito obrigada, viu, Maurício, pela participação. Uma ótima tarde. Obrigado, Maurício. Boa tarde para você.